Boa tarde, Boa tarde, dona Marta. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Estou aqui. Obrigada por ter entrado. De nada. Renan, o doutor Ordini também já está na sala. Ele fará a abertura, Thelma, e acho que E depois ele tem outro compromisso, mas ele fará a abertura do evento e aí nós seguiremos aqui. perfeito, então. Maravilha. Acho que ele conectou, então, a Ah, hora que pudermos, podemos dar início. perfeito, então, Renan. Vamos iniciar. Boa tarde a todos. Agora, oficialmente, meu nome é Thelma, sou consultora de eventos aqui na Associação Comercial de São Paulo e hoje estamos trazendo a palestra do Procon, Orientação para Ações Preventivas Black Friday. É uma palestra muito importante, né? Ela tem como objetivo apresentar orientações práticas, atualizadas e essenciais para prevenir problemas, assegurar transparência nas ações comerciais e fortalecer a relação com o consumidor durante o período da Black Friday, o maior momento de vendas do ano. Para dar início, a gente vai apresentar o vídeo institucional da Associação Comercial de São Paulo. No berço da maior comunidade de empreendedores do Brasil, está situada a Associação Comercial de São Paulo. Há 130 anos, trabalhamos para valorizar o empreendedor. Atuamos como defensores das demandas dos empreendedores aos governantes e, assim, conseguimos inúmeras conquistas significativas. Nossos conselhos reúnem centenas de líderes voluntários dos setores público e privado. Estamos presentes em 15 macro-regiões da capital. Por meio do Balcão do Empreendedor, oferecemos praticidade através de serviços pensados para simplificar a jornada empreendedora. A Associação Comercial de São Paulo valoriza o potencial humano e investe no crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Há mais de um século, temos apenas um só foco: ajudar o empreendedor. Associação Comercial de São Paulo. O nosso negócio é apoiar o seu. Muito bom, esse é o nosso vídeo que mostra um pouquinho do que essa casa faz. Para a abertura oficial, convido o nosso presidente, senhor Roberto Matheus Ordini. Muito boa tarde a todos. É com muita alegria que eu participo desta reunião virtual para falar um pouco sobre o Black Friday e elogiar, inclusive, a iniciativa do nosso Procon, sempre preocupado com o nosso consumidor e também resgatando a importância da seriedade do comércio da cidade de São Paulo. Não é possível que numa capital do porte da nossa cidade, nós tenhamos ainda que socorrer contra tentativas de fraude numa data que estabelecida hoje mundialmente e para evitar que haja fraude. Eu achei isso terrível, por isso é muita alegria que eu estou aqui e desejando que, em primeiro lugar, parabenizar o Procon pela iniciativa, a palestrante da tarde, desejar a vocês aí um evento muito importante e na certeza de que o resultado disso será repassado para os nossos associados, para que o comércio de São Paulo receba o devido respeito que ele merece. Tradicional há mais de 400 anos nesta capital. Bom reunião e bom evento para todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ordini, pela sua palavra. Nesse momento, eu peço a todos, né, que fiquem com o microfone fechado, que agora a gente vai dar início ao momento de conteúdo. As perguntas serão feitas via chat e serão respondidas no final, tá? Para que a gente possa aí realmente aproveitar o momento de conteúdo.
A palestra dessa tarde, como eu falei, é o PROCON SP, orientação para ações preventivas Black Friday. Com as palestrantes, Karina Mink, ela que é assessora-chefe da Fundação PROCON, 44 anos, formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, servidora pública há mais de 20 anos na Fundação PROCON São Paulo, onde atuou em diversos cargos e, atualmente, é assessora-chefe, membro do Grupo de Estudos em Direito do Consumidor e Tecnologia, GECOM-TEC, mestranda em Políticas Públicas pelo IDP, com dissertação no tema Governança na Política de Apostas por Cota Fixa no Brasil. Autora do e-book Governança das Apostas no Brasil. E também Aline Gripino de Nana, assessora técnica da Diretoria de Assuntos Jurídicos da Fundação PROCON, formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em Direito Administrativo. Muito obrigada pela presença de vocês. Agora é o momento em que vocês fazem aí a apresentação desse conteúdo, que com certeza será muito importante. Boa tarde a todos. A gente está aqui com muita alegria. Queria agradecer ao presidente Ordini, também ao Renan, que faz sempre a interlocução conosco. Nesse ato, eu represento o diretor executivo da Fundação Procon São Paulo, Dr. Luiz Orsatti Filho, que nos pediu para fazer e conduzir essa palestra para vocês. Eu acho que a defesa do consumidor ela só consegue ser efetiva se a gente tiver uma coordenação, né? Consumidores, fornecedores e órgãos públicos. Então, juntos a gente consegue equilibrar o mercado. E a Black Friday é um momento que a gente precisa de atenção de todos os lados. Então, a ideia aqui é passar um pouco da nossa experiência de orientação para os fornecedores, para que a gente possa ter um período de compras bastante saudável. Me acompanhando aqui, a gente tem a Aline, que é a assessora técnica que vai conduzir a apresentação, e eu fico aqui do lado dela para o que a gente precisar de complementação ou para as perguntas, a gente vai trabalhando conjuntamente para melhor atender vocês nas dúvidas, no que a gente precisar. Boa tarde a todos. Agradeço o espaço. Alguns rostos são até conhecidos, que já tive contato presencialmente, e acho muito importante esse canal para que a gente tenha um período de Black Friday excelente para vocês, fornecedores, e atendendo as expectativas dos consumidores. Compartilhar a apresentação. Todos estão vendo a apresentação? Por favor, se puderem só sinalizar. Sim. Maravilha. Bom, vamos lá. Uma apresentação sucinta, parece que nós vamos trazer algumas obviedades, mas eu acho que é importante reforçar algumas delas. Como eu falei, a nossa ideia é que seja um período satisfatório para os fornecedores, mas, claro, como órgão de proteção e defesa do consumidor, que atenda às expectativas dos consumidores, né? Essa é uma segunda reunião que nós estamos fazendo. A ideia é difundir a informação, então nós já fizemos uma reunião no âmbito da Câmara Técnica com o IDV, agora estamos fazendo essa com a Associação Comercial de São Paulo, e como até comentei na reunião que tivemos, costumeiramente, né, o Brasil tem um período de Black November, na verdade, né, um mês inteiro de promoções. Mas temos uma data específica na qual a gente vai falar sobre essa campanha, que é um dia, né, a Black Friday. Então, trouxemos alguns dados aqui para vocês. É desse lado, verdade. É importante que a gente fez a apresentação baseada nas informações e nos problemas que nós tivemos no ano passado. Então, para minimizar os problemas, evitar problemas, a gente pegou dados reais mesmo e problemas reais mesmo do ano passado para a gente poder conversar aqui de uma coisa mais prática, né? Para não ficar uma discussão etérea, né? Exato. Então, de início... Opa. Agora foi. Acho que é importante enfatizar, né, que a maioria dos consumidores, quando eles enfrentam algum problema com os fornecedores, eles acabam procurando um serviço de atendimento ao cliente, primeiro com o fornecedor, né, com quem ele teve contato.
E quando esse problema não é resolvido, eles acabam procurando o Procon. Então, a gente até costuma falar aqui que as reclamações do Procon são o transbordo das reclamações dos saques dos fornecedores, né? Então, um serviço de atendimento ao cliente ativo e eficiente evita essas reclamações, realizadas aqui na fundação. E é importante que quando a gente fala de serviço ativo e eficiente, não é só saque, né? Às vezes o consumidor volta à loja, né? Ele procura presencialmente ou ele procura, né, um outro canal da loja. Este canal, este serviço do pós-venda, vamos dizer assim, a gente tem considerado essencial em qualquer compra. A gente às vezes fala, o consumidor pergunta para nós, né, que empresa eu escolho? E a gente costuma dizer que tem um pós-venda melhor, né? Porque ele vai mitigar os problemas que ele tem pela frente. Então, essa questão do saque, ela serve também para o atendimento presencial, né? Evitar que, como a Aline bem falou, agora a gente entende que as reclamações são um transbordo, porque vocês vendem milhões e o que chega aqui é muito pouquinho. Então, quer dizer, é só um transbordo do que deu para resolver, mas é sempre possível melhorar. Aproveitar esse retorno do consumidor como uma oportunidade, primeiro para fidelizá-lo, vender mais da próxima vez e também mitigar os problemas com o Procon, né, ou com o juizado especial. Exato. Então, aqui, como a Karina iniciou, né, nós trouxemos os dados da campanha de Black Friday de 2024. Então, diante daquilo que nós apuramos, fizemos um ranking das 10 principais reclamações, né? Então, aqui, não entrega ou demora na entrega, produto ou serviço entregue diferente do pedido, pedido cancelado, produto ou serviço indisponível, maquiagem de desconto, mudança de preço, sistema intermitente, enfim, esses foram os 10 principais problemas e o número de reclamações. Como ela também falou, por esses números parece pouco expressivo, né? Mas foi o que notamos nesse levantamento que fizemos. Normalmente são reclamações que já foram feitas diretamente com os fornecedores, não resolvido, o consumidor acaba procurando o Procon São Paulo para tentar essa solução antes de partir para uma via judicial, né? Que acho que é o pior dos mundos, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor, né? Enfim, 10 casos listados aqui por problema, e nós fizemos uma separação também, compilando esses dados por setor. Então, número 1 de ranking, perfumaria e cosmético, varejo, lojas de departamento em segundo lugar, em terceiro lugar, marketplaces no geral, né? Quarto lugar, supermercado e atacado, quinto, farmácia, sexto, moda e vestuário, sétimo, eletrônicos. E é importante desses dados são algumas questões. A primeira, o número de não entrega é o maior número em absoluto, quase 5 mil. Então, problemas com a entrega ainda continua sendo um problema para o consumidor, a promessa de entrega, não entrega parcial, né? É importante lembrar que essa classificação é o próprio consumidor que dá. Ah, ele que coloca como ele entendeu que a situação dele aconteceu. Então, a gente está falando de 5 mil não entregas diante do universo todo que vocês vendem. Então, assim, é um número pequeno e é um número que dá para a gente conseguir resolver e dá para a gente conseguir conciliar. E outro dado que chama atenção foi perfumaria e cosmético, tendo despontado na frente de todos os outros no ano passado, que a gente sabe que uma determinada empresa muito grande teve um problema de não entrega de logística e ela não conseguiu entregar os produtos. Normalmente a gente não tem este despontar de empresas assim, ela é super pulverizada, essas reclamações, não em termos de classificação, sempre a não entrega é um problema, né? Mas em termos de setor atingido, a gente tem o varejo em geral mesmo como um problema e não a perfumaria e cosmético. No caso do ano passado, a gente teve uma questão muito pontual com uma empresa que não conseguiu cumprir a oferta, né, do que fez, inclusive foi sancionada aqui pelo Procon São Paulo. Por isso que ela desponta aí mais adiante do que os outros, mas se vocês olharem como regra geral, os números são pequenos, então são de fácil trato, né? E outro ponto também que é importante destacar é que esses dados, eles têm como base o selo Black Friday, né, Sim. Karina? O próprio site do Procon, inclusive isso está acontecendo neste momento, ele abre um espaço para o consumidor inserir a reclamação dele baseada neste momento de campanha de Black Friday, né?
Então, esses dados são mesmo deste período, da Black Friday. Então, outros tipos de reclamação advindos de outros momentos não entram nesses dados, tá? É importante que a gente faz um trabalho em várias frentes no momento da Black Friday. A gente faz um monitoramento de preços 4 meses antes. A gente tem um selo específico para facilitar o consumidor a ter essa informação, a ter esse acesso mais fácil. E a gente tem indicadores mais claros. Eu acho que é muito importante a gente ter indicadores, não se faz política pública sem indicadores claros. E também essa conversa com os fornecedores. Então, acho que a gente vem trabalhando nesses 4 eixos na Black Friday que são super importantes. A gente facilita o acesso do consumidor, a gente não deixa de atender o fornecedor dando orientação preventiva, a gente tem os indicadores públicos, né, e a gente trabalha no monitoramento. Acho que a gente vem fazendo isso de uma forma a deixar o mercado cada vez mais saudável. A gente não trouxe aqui, mas se a gente pegar a evolução dos anos anteriores, a gente vê que a gente tem uma queda do número de reclamações e do número de fraudes, vamos chamar assim, né? De questões que têm a ver com maquiagem de preço mesmo. A questão agora é mais uma, talvez, de logística, de não conseguir entregar. A gente tem uma melhora, né? Todos os fornecedores tentando correr atrás de fazer uma coisa melhor e o consumidor também entendendo melhor essa prática do Black November, né? Ou Black Friday, que também é uma coisa que foi importada para o Brasil e agora o consumidor também consegue entender de uma forma mais assertiva, né? Com certeza, acho que é isso. A gente percebe um cenário de um consumidor mais atento. É um consumidor que ele próprio já começa a fazer a pesquisa, ele próprio já busca fazer esse balanço de preços para chegar nesse momento tomando uma decisão mais assertiva, né? Sabendo o que ele está comprando e que ele de fato está tendo vantagem, no valor do produto que ele quer adquirir ou do serviço que ele quer adquirir. Vamos lá. Aí aqui nós resolvemos abrir os 5 principais itens, né? Os 5 primeiros ranqueados aí dessa lista de problemas que levantamos com base nos dados do ano passado. E a ideia, um dos objetivos, né? O primeiro deles é trazer informação. Até em alguns lugares que fizemos palestras na Associação Comercial, eu falei, se pudesse destacar uma única palavra, seria informação. E isso é válido tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. A gente espera que o balanço da Black Friday de 2025, quando a gente fizer esse encontro, se Deus quiser, faremos em 2026, a gente veja dados melhores, né? Então, aqui pegando esse tema de não entrega ou demora na entrega, a gente sabe que é um período que os fornecedores buscam parcerias com empresas de logística. Então, informar corretamente o consumidor sobre o prazo da entrega é muito importante. Disponibilizar canais ativos de serviço de atendimento, como falei no início. Caso o consumidor encontre alguma dificuldade ou caso o próprio fornecedor tenha algum obstáculo nesse prazo, deixar o consumidor sempre informado. Estipular prazo adequado e compatível, não adianta também chamar o consumidor para prazos que a empresa sabe que não vai cumprir. Isso coloca o consumidor em uma posição ainda mais vulnerável e estar alinhado com as empresas parceiras de entrega, né? É muito importante que o fornecedor, quando ele vai oferecer o seu produto, quando ele vai vender o seu produto ou serviço, que ele passe todas as informações o mais claramente possível para o consumidor. E aí eu acho que a gente tem algumas questões práticas que a gente pode conversar. Por exemplo, informar corretamente o prazo, não adianta você te falar, por exemplo, 20 dias após o faturamento do cartão. Quando vai acontecer o faturamento do cartão? O consumidor não tem essa informação. Então, a informação não fica suficientemente precisa. 20 dias depois do faturamento não é uma informação clara. O consumidor precisa saber a data exata. Então, isso é uma coisa muito importante, né? E se você coloca um prazo curto, você vai ter que cumprir o prazo. Então, muitas vezes é melhor você colocar um prazo alongado que você vai cumprir do que você colocar um prazo curto que você não vai cumprir. Então, assim, isso também é muito importante. A questão do prazo para o consumidor, às vezes, é um diferencial. Ele vai lá e quer comprar, ele quer que entregue imediatamente. Mas, assim, se você não tiver, né, e o consumidor não fica, às vezes, atento. Às vezes está lá, claro, o prazo que vai entregar no Natal, né, para ele comprar. Muitos compram na Black para o Natal.
Então, a informação precisa estar precisa. Se é entrega para o Natal, é no Natal. Não pode ser 20 dias depois do faturamento, 15 dias depois do faturamento. É importante que ele tenha uma data precisa para que ele saiba se programar, se ele vai comprar para o Natal, para o Ano Novo, para as crianças, como ele vai fazer. Então, ele precisa ter uma precisão nessa data de entrega. Acho que é um exemplo concreto do que a gente está dizendo aqui, que é o informar corretamente. Nós tivemos alguns problemas com esse 20 dias após o faturamento, né? Especialmente, né, em grandes empresas que fazem tudo com cartão de crédito, que fica ali pendente, ele não sabe e o consumidor também não sabe. É uma informação que fica só disponível para o fornecedor, né? Então, como o consumidor vai ter essa informação de quando vai iniciar o prazo dele? Não tem como. Então, isso tem que estar claro, especialmente nesse período, porque vai também fazer parte, da escolha do fornecedor, né? Com certeza, ele vai buscar o melhor preço, o melhor prazo, enfim, tudo isso é um conjunto que o consumidor vai analisar. E aqui tem um outro dado importante no disponibilizar canais ativos, desculpa, Aline. Imagina. É só quando receber a reclamação no Procon, né, ele abriu a CIP. Você entra aqui, a gente tem um canal que é um canal de interação. Você pode ir lá e conversar direto com o seu consumidor. E aí você pode negociar com ele o prazo, informar para ele. Comunicação é a palavra-chave, informação, comunicação, para não deixar que esse processo inicial, preliminar, uma CIP, vire um processo administrativo. Então, a gente tem essa ferramenta dentro do nosso sistema, quem opera com o nosso sistema. Quem não opera ainda, a gente já convida para operar junto com a gente, porque é muito mais prático, muito mais eficiente. Você pode, como se fosse um chat mesmo de contato com o consumidor, que chama interação, é um campo específico que a gente consegue combinar com ele, né, data, nem que você não consiga ali finalizar naqueles 10 dias de resposta, mas você combina com ele uma data dessa interação e você evita que esse seu processo preliminar vire um processo administrativo. Segundo ranqueada, né? Então, o produto ou serviço entregue diferente do pedido, incompleto ou danificado. E aqui, dois alertas: a comunicação e o atendimento prioritário ao cliente, né? E intensificar o treinamento e a capacitação dos colaboradores na conferência dos pedidos. Nós fizemos uma ressalva que é um direito do consumidor, como eu disse no início, é uma obviedade, mas vale ressaltar, né? É um direito do consumidor receber o produto em perfeitas condições. Enfim, eu acho que é um período que essa intensificação merece ser feita dentro dos estabelecimentos, no sentido de conferir, entregar com carinho. Eu acho que é o consumidor que vai movimentar esse momento. Então, para além de boas relações, porque é isso também que o código espera, uma relação harmônica, né, entre fornecedor e consumidor, é um direito garantido pela legislação do consumidor receber o produto que adquiriu em perfeitas condições. E acho que é importante, às vezes a gente tem reclamações que os fornecedores não entendem porque o consumidor recebeu um produto melhor do que ele tinha comprado, mas mesmo assim ele reclama, né, do que ele recebeu, porque é um direito dele receber aquele produto que ele contratou, né, que ele adquiriu, né? Se não conseguir entregar aquele produto, o direito do artigo 35, que é do cumprimento da oferta, abre para o consumidor a prerrogativa de escolher se ele quer o dinheiro dele de volta, se ele quer um abatimento do preço, a diferença do preço que ele pagou, né? Ou, né, ele quer o produto dele mesmo. Então, assim, é muito importante que essa escolha, essa voz, né? Se acontecer qualquer problema, ninguém está livre de ter problemas. E não é isso que a gente está colocando aqui. Todo mundo pode ter problemas. Então, só que tendo, né, ocorrendo algum problema, é prerrogativa do consumidor escolher as alternativas do artigo 35. Perfeito. Terceiro do ranking, pedido cancelado após a finalização da compra. Então, aqui, mais uma vez, a gente batendo, né, na informação, na importância da informação. Então, informar o consumidor com clareza sobre formas de pagamento para evitar falhas ou cancelamentos, porque isso pode acontecer, o consumidor passar o cartão, enfim, ele próprio não ter saldo e ocorrer, aí não necessariamente é um erro do fornecedor, né? O controle de estoque e logística mais preciso para afastar a venda de produtos e serviços sem saldo. Esse sistema de venda, especialmente de e-commerce, né? É necessário que ele seja muito sincronizado para evitar esse tipo de situação, especialmente com relação ao estoque e ao que está sendo vendido, né? Então, mais um reforço aqui: se o seu consumidor comprovar a compra, é um dever o cumprimento da oferta. Então,
como a gente falou na reunião passada, se ele tiver a comprovação de todo esse processo, inclusive comprovar que ele efetivou aquela compra, o fornecedor tem a obrigação de cumprir a oferta, ainda que esse produto não esteja mais no estoque dele. Se o consumidor comprovar, o fornecedor tem que cumprir. É importante aqui uma dúvida que apareceu bastante na outra palestra que a gente deu sobre a jornada do consumidor, né? Então, assim, ele escolheu o produto, a hora que ele pôs no carrinho já estava indisponível. Aí a jornada dele não foi finalizada, não existe um cumprimento à oferta aqui. O que a gente está falando de pedido cancelado depois da finalização da compra ele já pagou, ele transpassou toda a jornada, ele foi lá. Comprou, botou no carrinho, escolheu entrega, o frete, pagou, deu tudo certo, ele fez a jornada completa. Aí sim passa a ter o consumidor o direito de exigir o cumprimento do que ele comprou. Ah, mas eu vi no site, a hora que eu cliquei, apareceu indisponível. Não, aí você não completou a jornada, né? O fornecedor está informando que não está disponível, então ele não tem esse direito. Nós temos registros de reclamações aqui dos consumidores com prints, né? Com cópias de telas mostrando que tinha o produto, a hora que ele foi comprar não tinha mais, mas aí está indisponível e essa reclamação não prossegue porque ele não tem como comprovar que ele finalizou a jornada dele e que não foi entregue essa compra para ele. Isso é uma coisa bem importante e que foi muito questionada em alguns outros eventos que a gente fez preventivos aí de Black Friday, porque o consumidor chega dizendo que tinha, mas não tinha quando ele pôs no carrinho. Se ele não pôs no carrinho, ele não pagou, ele não completou a jornada. Isso é muito importante para ele. Ele tem que comprovar que ele efetivou a jornada até o fim. Aí sim a gente pode analisar uma questão de cumprimento ou descumprimento à oferta, né? O que foi ofertado. Então, isso é uma coisa que gera uma discussão aqui. O consumidor às vezes traz esses relatos e a gente informa para ele que ele não completou a jornada. Acho que isso é importante, mas é diferente a situação que ele botou no carrinho, ele conseguiu comprar, aí o cumprimento tem que ser feito. Perfeito. Essa é a situação, então, de jornada completa. E a seguinte, que seria o produto ou serviço indisponível, é a situação que a Karina acabou de exemplificar, né? De jornada incompleta. Então, você disponibiliza um produto que está fora de estoque para chamar aquele consumidor para sua oferta. Então, assim, colocar à venda somente produtos e serviços que estejam disponíveis de fato, né? E também ofertar só produtos que estejam disponíveis no estoque. Então, nesse caso, como ela falou, o consumidor é chamado por uma oferta, quando ele acessa, aquela oferta tá indisponível. Então, jornada incompleta, não tem como exigir o cumprimento dessa oferta. Mas por lealdade, em respeito à boa relação, disponibilizar e ofertar somente produtos que estejam disponíveis em estoque, né? Até porque a gente faz o monitoramento aqui, né, dos produtos e a gente às vezes tem por prática fazer um auto de notificação pedindo que o fornecedor comprove quantos produtos ele tinha disponível mesmo, quando a gente tem um relato reiterado, né, de que tinha o produto lá, mas quando chegou não tinha nenhum, né? Isso acontece em algumas ofertas, que são as ofertas chamariz, né? E aí a gente monitora, então mais ou menos essa ideia. Ele não completou a jornada, mas não vendeu nenhum, era só um chamariz, né? Então, acho que esse é o cuidado aí dos dois lados que a gente tem que ter. O consumidor tem que completar a sua jornada, mas o fornecedor só pode ofertar o que ele tiver para disponibilizar. E aqui, salvo engano, o quinto ranqueado, maquiagem de desconto. Então, desconto oferecido sobre sobre o preço do produto ou serviço que não é real, né? Então, descontos oferecidos na oferta devem ser mantidos até a finalização da compra. Não adianta você disponibilizar um produto com um valor, a hora que o consumidor coloca no carrinho, esse valor é alterado, né? A oferta também deve ser transmitida com transparência, clareza e precisão. Não adianta você falar somente com pagamento em letras minúsculas. Tudo isso tem que estar informado de forma muito clara para o consumidor. E os descontos aplicados devem ser baseados no princípio da boa-fé. Como ela também disse,
a gente faz esse monitoramento e o consumidor também tem se demonstrado mais esperto e mais preparado para esse período de Black Friday, né? Então, ele próprio já faz esse histórico, ele vai monitorando o que ele pretende comprar, então, ele sabe quando é uma oferta de Black Friday real e quando não, quando a empresa o estabelecimento está maquiando desconto, né? E aqui tem uma coisa importante também que não é só preço, é o preço do frete também. Também. A gente tem muito relato de consumidor que fala, me disseram que era o frete grátis. Aí chega lá, o frete é o valor do dobro do produto para entregar, né? Então, desculpe. Então, essa questão do frete também precisa ser informado. Se ele quiser adquirir um produto com frete mais caro, perfeito, mas a informação do frete tem que ser dada para ele de forma transparente, assim como o prazo, preço também é uma informação essencial no momento da escolha da compra, né, do produto ou do serviço. E é importante reprisar, né, que prazo, preço e frete fazem parte desse monitoramento da Fundação Procon já nesses 4 meses que antecedem o período de Black Friday, né? Então, claro, o consumidor também faz a pesquisa dele, mas a Fundação também faz esse monitoramento. E é importante dizer que essa questão da maquiagem, a gente viu uma queda bem considerável. A gente já teve Black Fridays anteriores que o principal problema era a metade do Tudo pela dobro, metade né? do dobro. Tudo pela metade do dobro, e agora a gente não tem mais essa situação. Acho que é uma questão justamente de informação, de educação do consumidor e do fornecedor. Acho que os dois entendendo e chegando ao consenso de quanto mais saudável é o mercado, melhor. Tanto que o principal problema é não entrega e não tem a ver com essa questão de descontos, mas já foi um problema muito grande em outras Black Fridays que a gente teve anteriormente. Agora ele está ranqueado aí em quinto lugar, quinto ou sexto. Quinto. Não é um problema que a gente tenha tão Expressivo. mas ele ainda aparece entre o hall de problemas que a gente tem com os consumidores, né? Às vezes olham naqueles aplicativos ou naqueles sites que são de monitoramento de preço, vê que estava num dia que teve um desconto maior, no outro dia, e ele reclama, inclusive, né? O desconto que tem no dia posterior não estava no dia que ele comprou, então ele reclama, dizendo que é uma maquiagem, não é só um desconto posterior. Então a gente tem essas nuances na questão da maquiagem de produtos, de preço de produtos, né? A maquiagem de produto é outra coisa. Maravilha. E é isso. Agora a gente está à disposição, caso tenham algumas dúvidas para tirar. É importante que essa é uma palestra só que a gente fez para todos os segmentos, porque eu acho que assim, o fornecedor precisa ser orientado, né? Ele não tem que ser, se precisar ser punido, claro que ele será, mas é muito importante o trabalho de cooperação, né? De educação, de informação. Muitas vezes um fornecedor incide em erro porque ele está desinformado. Ele não recebeu essa informação. Então a gente faz bastante um trabalho orientativo. Semana que vem, por exemplo, a gente vai sair aí para fazer uma orientação, novamente reforçar os canais de orientação para todo mundo. E é muito importante aí, eu novamente agradeço o Ordine e o Renan, nesse espaço para a gente aqui poder orientar o fornecedor como o Procon enxerga as coisas também, como, né, dentro do seu lugar de fala de protetor do consumidor, ele na verdade é um protetor do mercado, né? Ele protege fornecedores e consumidores. Então, assim, uma palestra bastante simples, tá? Mas com os eixos principais da Black Friday, a gente fica à disposição para as perguntas e para outros temas depois específicos, caso vocês queiram conversar. A gente fica à disposição também aqui. Hoje o tema Black Friday e a gente fica para responder perguntas caso tenham sobre esse assunto. E é importante reprisar também que, além desses dados de contato, o site do Procon tem um espaço só para fornecedores, que são as FAQs, né? Então, ali já existem algumas dúvidas recorrentes já respondidas com o entendimento da fundação, mas caso o fornecedor não encontre, ele próprio pode redigir a dúvida dele e vai ser respondida pela fundação também. E a gente também tem cursos específicos. Olha, eu quero para a minha empresa, né? Um curso para a minha empresa mais específico. O Procon também Exato. tem essa possibilidade de dar um curso para a sua empresa mais específico, de um tema mais específico. A gente também tem este serviço para o fornecedor também, se não for uma questão pontual, como a Aline falou, que dá para fazer uma pergunta, não, eu quero um curso mesmo sobre determinado assunto, também é possível solicitar para nós, que a gente vai a empresa ou convida vocês para virem aqui e a gente também pode ministrar esse curso para vocês.
Muito obrigada pelo espaço, pessoal. Fiquem à vontade, quem tiver pergunta, tanto pode falar, né? Ou escrever. Fique à vontade para esse momento aí, para a gente compartilhar. Karina, não há perguntas no momento, né? Na Perfeito. última lâmina tinha o contato, né? Então, o pessoal acho que acredita está vendo dúvida, né? Tendo algum interesse maior, pode também fazer contato por lá, correto? Pode, claro, esse contato aqui é direto aqui do gabinete, então qualquer dúvida pode ligar aqui em contato, falar com a Andrea, que é a nossa secretária aqui do gabinete, ela passa para nós as dúvidas e sem problema nenhum a gente permanece à disposição. O Renan também tem, o doutor Ordini também tem nossos contatos pessoais, a gente fica à disposição. E perguntaram se vamos disponibilizar. Podemos. Eu Sim. encaminho para a Thelma, para você, né, Thelma, na verdade, Sim. ou para a Regiane, para quem vocês indicarem, eu mando a apresentação. Perfeito. Então, poderia colocar na tela os contatos novamente, por Ah, favor? vamos lá. A gente tirou só um minutinho que a gente põe. Voltou. Esse já está aparecendo? Sim. Aproveito para anotar. Sempre tem um empresário, né? Precisa de um contato desse. Então, a gente já, com essas informações, consegue colaborar. Seguindo, então, muito obrigada, Karina, Aline, pelo conteúdo, muito importante de fato. Agora eu passo, então, a palavra para o Renan, que fará o encerramento desse momento. Bom, pessoal, boa tarde. Quero agradecer mais uma vez o Procon e aqui na pessoa da Karina, da Aline. Acho que foram um conteúdo muito importante. A Câmara Técnica, né, do Varejo, que é uma parceria da associação com o Procon, tem como finalidade essa, aproximar o Procon cada vez mais das demandas dos fornecedores, do empresariado e também dos consumidores através aqui da nossa entidade. Então, agradecer mais uma vez, dizer que o vídeo dessa reunião, Karina, ficará disponível no nosso canal do YouTube, tá? Então, além da presença online aqui que nós tivemos, o conteúdo será compartilhado aqui nos canais da associação e deixar já um pedido para que no próximo ano possamos repetir aí esse mesmo conteúdo com antecedência da Black Friday, porque é um tema super importante para a associação e para o setor de uma forma em geral, né? Agradecer a presença de todo mundo aqui, principalmente dos membros da associação. Para nós é muito importante a presença, porque eles vão reverberar isso também nas suas regiões aqui da cidade de São Paulo, esse conteúdo. Então, agradecer a todos, agradecer também a nossa equipe operacional aqui da associação, a Thelma, a Luana, a Regiane, toda a equipe de eventos que deram vida a esse evento aqui para nós, né, nessa tarde chuvosa em São Paulo. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada, a gente que agradece. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, boa tarde, até mais.